Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer pela possibilidade de estar aqui, compartilhar um pouco uma pesquisa, bem mais de caráter pessoal do que acadêmico, eu diria, e também agradecer aos organizadores por permitir essa oportunidade. O meu tema aqui toca um pouco na geografia, do Rossio ao Recife. Eu queria trazer, na verdade, uma visão um pouco diferente da diáspora sefardita, dando um rosto, por assim dizer, a esse processo. Eu quero então falar aqui, vou falar bastante, sobre uma pessoa em particular, que é uma judia sefardita, cristã nova, chamada Branca Dias. Provavelmente é um nome que é familiar para muitos, talvez não tanto em Portugal quanto no Brasil. A escolha desse tema se prende a três razões. A primeira é que Branca Dias, na história brasileira, na cultura, no imaginário popular, é uma figura bastante marcante e representativa da presença, da força, do papel importante das mulheres naquele período específico do Brasil, do Nordeste brasileiro, durante a colonização, no final do século XVI. Também a família da Branca Dias é provavelmente a família mais perseguida pela Inquisição no Brasil. São 6 processos inquisitoriais, são 18 denunciações. Então nós temos muita informação sobre a família dela, ao contrário do que acontece com a imensa maioria das pessoas que viveram naquele período. É muito fácil a gente reconstruir, fácil forma de dizer, mas é mais fácil reconstruir a vida, por exemplo, de alguém que escreveu textos, que deixou escritos, do que uma pessoa comum, uma pessoa do povo, que passou por todos os tormentos, todas as injustiças e as dificuldades daquele período. E uma terceira razão é de caráter mais pessoal. A Branca Dias é a minha 15ª avó. Então eu tenho traçado basicamente a origem dela desde 2 gerações antes dela até 2 para baixo de mim, assim, da minha filha e meus sobrinhos netos, por exemplo. Então tem esse aspecto pessoal que me fez interessar pela história dela e por isso eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Bom, vou falar alguns fatos aqui de uma linha do tempo que provavelmente são eventos muito conhecidos por todos, mas eu vou tentar trazer para o que importa na nossa história. Então, em 1492, após a tomada de Granada, houve o edito de expulsão dos judeus, o edito de Granada na Espanha, e os judeus tinham 4 meses para converter-se ou deixar o país. Muitos deixaram o país, estima-se que 100 mil tenham saído da Espanha, até uma história, provavelmente apócrifa, que diz que o sultão Bayezid II, do Império Otomano, queria agradecer aos reis católicos porque eles empobreceram a Espanha e enriqueceram o Império Otomano. Desse conjunto de judeus que deixaram a Espanha naquele momento, muitos foram para Amsterdã, por exemplo, para outros países, para o Império Otomano, Salomão, várias cidades que hoje foram parte da Grécia, mas que na época eram do Império Otomano. E 40 mil aproximadamente vieram para Portugal. Essas cifras são todas estimativas, é muito difícil ter uma precisão com relação a esses números. Mas desses que vieram para Portugal, então estavam os avós e os pais da Branca Dias. Os judeus vieram então para Portugal esperando ter um acolhimento aqui melhor do que tinham na Espanha. Só que tiveram no primeiro momento apoio às boas-vindas do rei Dom Manuel I, mas isso não durou muito. Ele resolveu casar-se com a filha dos reis católicos e, em consequência, teve que também expulsar os judeus de Portugal e, com isso, criou-se uma situação bastante complicada. O Dom Manuel sabia muito bem a importância que os judeus tinham para o reino, então fez o possível para obstar qualquer possibilidade deles saírem do país. Ou seja, praticamente converteu todos à força e amplificou muito aquele fenômeno dos cristãos novos que já ocorria desde o século XIV, pelo menos, que é documentado. Só que muitos dos cristãos novos, convertidos à força, continuaram com as práticas judaicas, continuaram vivendo o criptojudaísmo. Isso resultou, a partir da época do Dom João III, com a chegada da Inquisição, resultou em muitas perseguições que levaram vários a ter que deixar Portugal. É o caso também da família da Branca Dias. Então, a Branca Dias, ela nasceu em Viana da Foz do Minho, do norte de Portugal, hoje é Viana do Castelo, em 1515, também é uma data aproximada, porque tudo isso são referências que os filhos e netos deram a respeito da história familiar e nos processos de Inquisição. Então não tem nada muito preciso. Não havia certidão de nascimento, coisa parecida na época, pelo menos não que a gente tenha conseguido localizar.
Uma das filhas relata no processo dela, da filha, que o nome da mãe era Branca Dias Coronel. Coronel, em hebraico, é um aportuguesamento do nome Core, que é o nome de uma família hebraica ligada ao Alto Rabinato de Espanha, naquele período. Então, os pais e avós foram para Viana do Castelo e foi lá que ela nasceu. A Viana do Castelo era uma das principais cidades ligadas ao comércio do açúcar com o Brasil. Não tanto quanto o Porto, ou Lisboa, ou Aveiro mesmo. Né? Aveiro produzia os famosos pães, a forma do pão de açúcar, né? Que era usada para depois fazer o açúcar no Brasil e trazer para cá. Viana do Castelo, Viana da Foz do Minho, ela exportava vinho e tecidos, produtos típicos da região do Entre Douro e Minho. E um dos comerciantes que fazia estava nesse fluxo, era o Diogo Fernandes, que acabou casando-se com a Branca Dias. Ele era comerciante de tecido, no caso. Pelas descrições dos filhos e netos, ela casou-se em 1928, ou seja, ela teria 13 anos na época. Hoje, para nós, parece uma idade absurda para o casamento, mas na época era uma prática talvez até muito mais comum. Depois, a próxima notícia que nós temos dela já é bem depois, em 1543, quando ela já teria então aí em torno de 28 anos aproximadamente, quando ela é denunciada pela mãe e pela irmã junto ao Santo Ofício em Lisboa. Por que não em Coimbra, que estaria mais próximo lá? Porque ela já morava em Lisboa naquele período. Ela aparece registrada com vários filhos já naquela altura, morando na casa do cunhado, que morava em Lisboa, e ela foi denunciada então pela mãe e pela irmã, processada e condenada a 2 anos de prisão, ensino religioso e uso do São Benito, do hábito penitencial. Esse uso seria perpétuo, né, pelo menos pela sentença que nós temos no processo dela. Depois de 2 anos, ela pede à Inquisição, ao Santo Ofício, a dispensa das penalidades para que ela possa prover a família. O marido estava no Brasil, provavelmente fugiu antes de ser perseguido, né? Não há nenhuma evidência do que aconteceu, o que levou o Diogo a sair de Portugal. Mas a Branca Dias, sozinha, com vários filhos, presa pela Inquisição e condenada a usar o hábito, ela não conseguia nem esmolar, são as palavras dela no processo. Na verdade, ela já não estava presa, porque não havia espaço para tanta gente nos estalos, na prisão do Santo Ofício em Lisboa. É uma situação que já vimos em outros momentos também. Então, os que tinham penas mais leves eram liberados com a condição de frequentemente retornar para se apresentar diante do tribunal. Então, ela pediu, na verdade, para deixar de usar o hábito, e esse é o último registro que nós temos dela formal no processo. Ela aparece novamente em Pernambuco, no Brasil, em 1551, mas também é uma data aproximada, pode ter sido qualquer época entre 1545 e 1551, quando há esse primeiro registro. Pernambuco, na época, era a capital da Nova Lusitânia, o Nordeste brasileiro. Era uma grande região que, naquele momento, desde 1534, começou a produzir cana-de-açúcar, produzir o açúcar. E começou a desbancar, como nós vimos, a produção de açúcar do Caribe, no comércio com a Europa. O marido dela era parte desse processo. Ele havia recebido uma doação do governador-geral na época para poder ter um engenho de cana. E esse engenho, então, começou em torno desse engenho, começou a formar-se uma grande comunidade sefardita, que foi a primeira comunidade registrada na época no Brasil. Havia até uma sinagoga, que diriam, né, os exponentes dos processos, que funcionava no engenho. Aqui a gente vê aqui no primeiro plano, na verdade, a cidade de Olinda, que era onde originalmente era a capital original. Lá no fundo, no horizonte, nós temos Recife, que era o porto de Olinda. Com a chegada dos holandeses, essa importância estratégica acabou invertendo-se. Recife passou a ser mais importante do que a antiga capital de Olinda. O Diogo faleceu em 1565, com isso o engenho já havia até provavelmente sido entregue para outro cristão novo naquele período. E a Branca Dias, para prover a família, para sustentar a família, ela abre uma escola de prendas domésticas, onde ensinava as moças da região a cozer, a tecer, a cozinhar, enfim, o serviço doméstico de modo geral. Nós temos bastante informação sobre isso, porque boa parte das alunas dela foram as que denunciaram Branca Dias e a família nas visitações posteriores. E ela faleceu, ela também mantinha, pelas denunciações que foram feitas, uma esnoga doméstica,
né, guardava o sábado. É bem interessante ver os detalhes, né, que as pessoas colocam nas denúncias, como o fato de usar 2 mechas no candeeiro em vez de uma, a partir da sexta-feira, por exemplo, trocar todas as roupas de cama da casa, usar só roupas, trajes limpos, enfim, todos os detalhes que indicariam que ela e a família toda eram judaizantes. Ela faleceu em Olinda, provavelmente em 1589. A data foi lembrada por um neto dela que disse que a avó tinha falecido 6 ou 7 anos antes, né? Então não é nada preciso também. E teve 11 filhos e 34 netos. E deixou também milhares de descendentes no Brasil e no mundo todo. Com isso, é interessante fazer um ponto aqui. Estima-se que cerca de 30% da população brasileira tem origem judaica, por via sefardita. Os estudos que foram feitos por meio de DNA estimam esse número em torno de 23% da população da América Latina como um todo, né? Já inclui um grupo bem maior que no Brasil. Mas, de qualquer forma, é inegável a contribuição, não só cultural, mas até mesmo genética, do sefardita, da diáspora sefardita na população brasileira, mesmo que isso seja muito pouco conhecido, muito pouco estudado ainda hoje. Bom, o Brasil nunca teve um tribunal do Santo Ofício instalado como aqui em Portugal, né, com Évora, Lisboa, Coimbra e Goa, né, no caso. Mas havia lá o processo das visitações. Então foram feitas várias visitações até o século XVIII ainda. E na visitação que foi feita em 1593 em Pernambuco, foram recebidas 18 denúncias contra Braga Dias e a família. Essas denúncias resultaram em vários processos para as filhas, né, a Beatriz e a Andressa, para a neta, a enteada e até mesmo a criada. Entrou também na história porque ajudava a preparar a casa para o sabá, né, enfim, tinha todo o detalhamento das denúncias. A partir dessas denunciações que a gente conhece muita coisa a respeito da vida dela. Bom, depois com o início do domínio holandês, a situação reverteu-se bastante. Os judeus, os cripto-judeus, que não podiam exercer livremente sua fé, passaram a poder fazer isso com a presença dos holandeses, chegando ao ponto de um rabino, por exemplo, da sinagoga portuguesa de Amsterdã, ir para Recife durante algum tempo. Houve essa liberdade de culto, pelo menos para os judeus naquele período. Com isso, houve o retorno de vários cristãos novos ao judaísmo e a fundação da primeira sinagoga do Brasil e das Américas, né, lá em Recife, no caso, a Carral Zu Israel, que é um nome bem apropriado, né, significa o rochedo de Israel, né, bem apropriado para a cidade de Recife. Só que, com o final do domínio espanhol, do domínio holandês, desculpem, em Pernambuco e no Nordeste, os judeus que haviam retornado ao judaísmo tiveram que deixar o país. Tiveram que ir, no caso, para vários pontos, ou de volta para a Holanda, ou para as colônias holandesas do Caribe. E, num caso, o grupo acabou indo parar em Nova Amsterdã, que deu origem a Nova York de hoje, e fundou a primeira sinagoga dos Estados Unidos, que ainda hoje funciona lá. Então, em termos de legado dos sefaditas, nós temos... nós temos, por exemplo, muitas coisas que estão presentes na cultura brasileira ainda hoje, desde práticas religiosas, coisas pequenas que eu vejo, por exemplo, na minha própria família, e que, infelizmente, muitas se perderam ao longo do tempo, né, mas muitos ainda continuam a funcionar. Costumes, por exemplo, como a forma de varrer a casa, né, de fora para dentro e não de dentro para fora, coisas bem diferentes, né, que ficaram incorporadas a ponto das pessoas não perceberem mais a origem sefardita daqueles hábitos. A economia também foi muito fundamentada no trabalho dos cristãos novos, pelo menos no Nordeste brasileiro. Encontramos vestígios na culinária, né, algumas práticas de abate, por exemplo, e tudo mais, e mesmo na linguagem, em algumas expressões que persistem ainda hoje no português, principalmente na versão falada na região Nordeste do Brasil. Ela permanece também, a Braga Dias, no imaginário popular, na forma de livros, peças de teatro, músicas, né, em várias manifestações culturais. E a casa dela ainda hoje existe, porque sabe-se pelos processos onde ela ficava localizada. E ainda hoje está lá, eu estive lá no ano passado, e há no fundo uma estrutura que pode ser um mikve que, apesar de não ser lá muito canônico em termos de medidas, e nunca foi bem explorado, né, pode mostrar que ali realmente existia essa sinagoga e a casa da Braga Dias.
Então, os sefaditas, a título de conclusão, representaram uma influência fundamental na cultura e na formação do Nordeste brasileiro. Os traços dessa presença ainda persistem, ainda hoje, mesmo que as pessoas tenham percebido, não percebam mais a origem desses hábitos. E a história dela é muito semelhante a vários outros casos que aconteceram. Apenas o fato de ela ter sido processada pela Inquisição, ela e a família, permitiram que essa história fosse conhecida. E depois de 16 gerações, ela ainda é lembrada como uma das figuras mais marcantes da formação do povo brasileiro e da contribuição dos sefaditas a esse processo. Eu deixo aqui algumas referências que podem ser consultadas para explorar um pouco mais. E muito obrigado a todos.